Me causa uma surpresa, que eu não sou especialista na justiça. As minhas coberturas de justiça sempre foram de julgamento de casos de crime, coisas desse tipo, né? Mas se o Supremo, em março, decidiu que uma turma poderia julgar o presidente da República e pessoas acusadas ou suspeitas de crime contra o Estado Democrático de Direito, aí agora volta-se tudo, é um pouco disso que você está falando, né? Volta-se tudo e ele se baseia nisso para falar, não podia. Mas não foi decidido por maioria que podia. Então, podia ou não podia? E aí você lembra que isso pode voltar a ser discutido e essa decisão pode ser alterada. Como Com tudo certeza. pode ser alterado, como tantas coisas já foram alteradas. Esse né? revisionismo, esse espaço para revisão de sentenças, isso é permanente na história do Supremo, né? E casos recentes. Você falou de coberturas de Supremo, né? No julgamento do Mensalão, na época que eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu fui a Brasília para cobrir o julgamento, que era o principal julgamento, talvez de caráter político, da história do Supremo. Acho que agora nós temos um novo parâmetro, porque nós temos uma condenação de um ex-presidente por atentar contra a democracia. Que é uma primeira vez. Isso é meio épico até, né? Assim, tem um caráter histórico. Mas o Mensalão foi aquele primeiro momento em que o judiciário, primeiro, se abriu para o escrutínio público, sessões transmitidas ao vivo. Os ministros, todo mundo sabia o nome do ministro Joaquim Barbosa, Lewandowski. Aliás, foi onde teve o maior embate em termos de duração de votos até ontem. Né, que tinha o voto do Joaquim Barbosa como relator do Mensalão, foi de, salvo engano, 12 horas, e o voto do ministro Lewandowski, que era o revisor, foi de 12 horas e 30. Só que um voto fragmentado, em vários dias de julgamento, não foi na sequência. Então, tinha sido o recorde anterior, segundo os relatos que eu recebi. Mas naquele momento, você tinha o Supremo, a opinião pública olhando para o Supremo. Foi talvez a primeira vez que as pessoas começaram a entender o nome dos ministros, como é que funcionava o revisor, o relator, pé de vistas, e aí o bastidor também. E de lá para cá, eu acho que esse processo de politização do judiciário ele só se aprofundou. Hoje, assim, o judiciário decide quem ganha a eleição, quem perde a eleição, quem tem condições de disputar, quem não pode disputar. Os políticos estão sendo encarcerados, porque tem a lei da ficha limpa, porque tem uma série de novos apetrechos judiciais que permitem isso. Mas o fato é que o Supremo hoje está no centro da discussão. E assim, vamos falar um pouquinho sobre o futuro, né? Mas é curioso que eu acho que esses dias de clima de Copa do Mundo que a gente viveu, né, essas últimas semanas, eles mostram que de fato, há uma discussão na boca do povo, as pessoas estão falando sobre o Supremo, seja para elogiar ou para criticar. Sim. O Supremo é um ator político central hoje e acho que vai pautar um pouco esse debate eleitoral. Eu acho que aí tem uma preocupação do ministro Alexandre de Moraes em talvez sair da ribalta em algum momento. Porque a eleição vem ano que vem. A eleição presidencial está aí, contratada, o Supremo será tema nessa eleição. Candidatos vão defender que o Supremo está cometendo arbitrariedade. Sim. Outros vão defender as condutas do Supremo. Será que é interessante para esses 11 ministros estarem ali na ribalta, no processo eleitoral, que não compete a eles? É a decisão do eleitor sobre quem vai presidir o país. É o Executivo. Fábio, a gente não pode esquecer também que o ministro Zanin e Flávio Dino, especialmente, falaram de anistia. Super importante. Já deram uma mensagem. Não tem anistia. Né? Não cabe anistia. Não cabe anistia. Ou seja, eles já estão avançando. Esse terceiro tempo aí que vai ter essa prorrogação. Esse julgamento que não acaba. Assim, já tem ali, o Supremo já firmou também um entendimento sobre o que vai acontecer. Se for aprovada a anistia, vamos derrubar aqui, vai ser inconstitucional. Né? Então, por isso que, assim, de novo, termina e não acaba. E a gente tem que levar em consideração que hoje nós temos uma configuração do Supremo. Conforme for o processo eleitoral, a gente pode ter no final, por exemplo, de 2030, uma configuração completamente diferente. Em 28 sai Fux. É o primeiro Fux. Carmen Lúcia sai depois em 29. Gilmar em 2030. Gilmar em 2030. E pode ser que o Barroso antecipe para esse ano, não se sabe. Isso é um pouco... Está no campo ainda do boato, mas assim, o fato é que o próximo presidente nomeia 3 ministros, em tese, né? Sempre pode ter uma mudança nesse processo. E se houver uma mudança, por exemplo, de campo político, você pode ter um Supremo majoritariamente conservador.
né, no final do próximo mandato. Então, por isso que, de novo, assim, esse espaço para revisão, para revisionismo, sempre vai existir. E por isso que, de novo, eu digo, da semana, do que aconteceu nessa semana, a única coisa que fugiu do script foi o voto do ministro Fux, porque ele planta essa semente. Foi um voto para o futuro, não foi o voto para o presente. E aí já surgem as teorias da conspiração. Né? Uns falam assim, ele quer manter o visto, ele quer ir para Orlando. Ele quer ir para Disney. Assim, ele está de olho já ia ser no que vai condenado. acontecer, vai que mude a orientação política ideológica do próximo governo, ou em 2030, ele está plantando uma semente para ele ser protagonista num cargo X, Y, Z. Isso aí faz parte do folclore e teorias conspiratórias sempre existirão. O que cabe é a gente tentar compreender o momento e por que as pessoas agem, votam, né, e decidem de uma maneira ou de outra. Né? Bom, o nome do programa é Flow News, daí a gente fala de fatos o tempo inteiro, mas eu queria propor aqui uma brincadeira, que é o seguinte, a gente chegou a comentar rapidamente ali embaixo, quando a gente estava vendo os votos, se o quanto que esse julgamento poderia ter sido diferente se o relator sorteado fosse o Luiz Fux, por exemplo, né? Então, dá pra gente imaginar o que teria sido diferente se o Fux que tivesse feito o papel que Alexandre de Moraes fez? Eu vejo assim, para o transcorrer dos julgamentos, é óbvio que seria diferente, porque o relator, ele meio que pauta os colegas, ele é obrigado pela função que ele exerce a se debruçar com mais cuidado sobre o conteúdo probatório. O relator tem mais peso na hora de inquirir, de fazer perguntas para as testemunhas, para os réus. Então é evidente que dá uma centralidade no processo muito importante num julgamento como esse. Agora, aí o meu objetivo na tua pergunta, como os 4 dificilmente mudariam os seus votos? Esse 4-1 aí estava meio contratado. Eu até achei que podia ser 5-0. Né? Mas os 4 votos estavam muito consolidados. Então você poderia ter uma dinâmica diferente no julgamento. Você poderia ter mais massa crítica, inclusive, a essa condenação. E poderia ter até penas menores. Porque aí, como o relator ele induz muito ali os colegas na hora de determinar a dosimetria, você podia ter redução de pena. Mas eu não havia espaço nesse colegiado de 5 magistrados para um placar muito diferente desse. Então, acho que seria, assim, diferenças sutis ali no encaminhamento do julgamento, mas o resultado final seria pouco impactado na minha avaliação. Né? Talvez o voto do ministro Fux tivesse mais peso ainda, mais importância ainda, mais relevância e mais espaço de divulgação. Mas eu também acho que os 4 votariam como votaram, porque também já votaram nesta linha durante todo este caso. Durante todo este caso, esses 4 juízes se manifestaram acreditando que houve tentativa de golpe, houve organização, que houve uma certa ação, né, produzindo aquilo que alguns chamam de papéis e outros chamam de documentos, que havia uma conversa nesse sentido. E esses 4 juízes, quando foram chamados a votar em diferentes situações, eles sempre reafirmaram isso. Então, dificilmente eles iriam adotar uma posição diferente agora. Mas, sem dúvida alguma, se o Fux estivesse lá com o poder, com a faca e com o queijo na mão, o encaminhamento seria outro, e o que aconteceria? Né? Não sei. Existia... Na fala dele, também se considerou que ele falava muito da Lava Jato, talvez tentando chamar a atenção do presidente da turma, o ministro Zanin, que foi uma figura central na Lava Jato quando ele defendia Lula. Sim. E ele reafirmava o tempo todo que o Supremo tinha adotado posições que não eram compatíveis, que tinha que revisar, que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo. E ele, em algum momento, ele conseguiu tirar o Lula da cadeia. Sim. Né? E houve uma série de mudanças. Então, o Fux falou muito de Lava Jato, olhando para o Zanin, e algumas pessoas que acompanhavam diziam assim, olha, ele está tentando aí fazer com que o Zanin dê uma aliviada, mas o Zanin não aliviou em nada. Você estava falando aqui agora há pouco sobre a questão, as especulações que surgem sobre os motivos, né, desse posicionamento mais duro do ministro Fux. Eu me lembrei aqui, acho que ele sempre gostou de ser contra-intuitivo. Né? Quando ele foi indicado para o Supremo, poucos meses depois ele julgou o Mensalão. E havia ali uma expectativa na classe política que o ministro Fux fosse absolver geral. Porque ele foi uma indicação política, construída ali no estado do Rio de Janeiro, pelo MDB do Rio e tal. E ele veio no julgamento e foi muito
punitivista. Assim, ele foi para cima mesmo. Café? Não, obrigado. Ele foi muito incisivo nas suas penas no mensalão. E na época foi uma surpresa também, o posicionamento do ministro Fux. Ele, nos últimos meses, os relatos que eu obtive, é de que a expressão que me contaram é assim, o ministro Fux gostou de criar um dissenso. Ele gostou de ser uma figura que, olha, tem algum ministro dizendo que não é bem assim, que tem alguns abusos, que tem exageros. Ele gostou dessa posição. Ele estava frequentando alguns fóruns que... Estou com você, concordo com você e tal, porque a opinião pública interage com os ministros o tempo inteiro, né? Principalmente quem circula. O ministro Fux também sempre foi, é curioso isso, né? Ele sempre foi um personagem no mundo jurídico que foi para Brasília, mas ele não se incorporou àquele establishment do poder de Brasília. Ele sempre, diferente dos outros ministros, do Barroso, do Gilmar, que estão em todas as festas, todos os eventos, o ministro Fux sempre foi um ministro do Rio, em Brasília. Então, assim, a base, entre aspas, a base eleitoral do ministro Fux é o Rio de Janeiro. Sim. Não é aquele círculo do poder de Brasília. Então, muitas vezes, ele é impactado por esse tipo de demanda. Fala assim, olha, a sua base eleitoral está indo para que lado? Então, tem uma oportunidade de você comprar uma bandeira que é a bandeira do dissenso. Mostrar, e assim tem que ser... tem uma discussão que se trava, né, hoje assim, no bastidor em Brasília, que é a questão da a formação dessa coesão, dessa unidade da corte, né? E de quanto o Supremo reflete o Brasil. Eu acho que o voto do ministro Fux ontem, ele reflete o que quase metade dos brasileiros acreditam. É verdade. Assim, não podemos questionar isso, são fatos. Sim. E eu acho até importante, e o ministro Alexandre de Moraes acho que vai entender no médio prazo isso, porque ele é politicamente uma figura muito habilidosa. Era importante que esse julgamento tivesse um contraponto robusto, porque ele representa uma parcela muito importante dos brasileiros. E um julgamento que fosse ali uníssono, no mesmo sentido, sabe, monolítico, ele poderia passar uma mensagem de que a configuração do Supremo não está respeitando o que o Brasil profundo pensa. Então, acho que tem um pouco isso, tem um pouco de querer mostrar ser contraintuitivo, ser contracorrente, mostrar que, aqui não tem pensamento único, mas também tem uma resposta para as bases, entre aspas, as bases eleitorais, que não é estrito senso, não existe base eleitoral para o ministro Supremo, mas as pessoas votam para suas casas, dialogam com a comunidade, né, participam da academia, participam de discussões na mídia. Então, acho que o ministro Fux ele demarcou a posição, assim, e no futuro é bom a gente lembrar, né, essas coisas mudam, né, politicamente o Brasil não muda, capota, né, então tem uma perspectiva de poder, se mudar essa perspectiva de poder, ele vai estar muito bem posicionado. Né? Claro, você está falando dele ser um cara diferente sobre o aspecto jurídico, mas ele até, de certa forma, é tratado como sendo uma figura meio folclórica, né? Há muitas brincadeiras com o cabelo dele, né? Jiu-jitsu, o jeito dele, ele é roqueiro. Jiu-jitsu, ele é lutador, ele é roqueiro, ele canta, ele vai à festa, ele toca. Será que ele vem nos podcasts também? Ia ser legal, né? Já está feito o convite, vamos fazer o convite aí. Vamos fazer